Amém? Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? Aplaca-te para com os teus servos. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os teus filhos. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém? Essa palavra, ela foi atribuída, na verdade, Salmo 90, a Moisés. E a gente nesse ano está falando sobre transição, ano da transição. E todos nós somos desafiados a fazermos ao longo da nossa vida inúmeras transições. Inúmeras transições, inúmeras decisões, inúmeras fases que a nossa vida toma. E quem está falando aqui é Moisés, alguém que tinha muito conhecimento sobre viver transições na vida. Nós percebemos na vida de Moisés algumas transições. Um primeiro período lá no Egito, e de 40 anos no Egito, vivendo como um príncipe dentro do Egito, e com toda a história, e com todo o contexto. Aí ele vive uma primeira transição, quando ele sai do Egito para a terra de Midian, e lá passa mais 40 anos, quando ele conhece sua esposa, e passa a viver um pouco mais no anonimato, mas aí ele tem uma experiência profunda com Deus. A Bíblia diz que Moisés tem aquela experiência que marca a sua história, e a partir dali inicia uma nova transição na vida de Moisés. E essa transição é que Deus estava levantando ele para ser o libertador do povo no Egito, para ser o libertador, e vem aí mais uma transição e mais uma fase na vida dele. E aí nós vemos aqui ele dizer: Senhor, ensina-nos, na verdade uma oração, ensina-nos a contar os nossos dias de uma maneira tal que nós tenhamos um coração sábio. E Deus, no ano da transição, Ele vai encher o seu coração de sabedoria. Quem aí recebe sabedoria? Sabedoria. E Moisés, na verdade, está falando sobre essa realidade que ele viveu, a necessidade de termos sabedoria para realizarmos transições na nossa vida. Aprendermos a contar os nossos dias e sabermos como nos mover de uma fase para outra da nossa vida. Isaías, na sua oração também, lá no capítulo 64, tem uma palavra que ele diz: desde a antiguidade não se viu, não se ouviu falar de um Deus semelhante a ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. E eu tinha dificuldade de entender essa ideia de que Deus trabalha por quem está esperando, porque eu imaginava esperar num contexto da nossa língua portuguesa, que é o esperar, de ficar parado e acomodado num lugar, na ideia de que Deus está fazendo enquanto você apenas está parado. Mas a raiz da palavra esperar fala sobre os fios de uma corda que se entrelaçam. E na realidade, como que para fazer uma medição, eu não sei se você vai conseguir imaginar nesse contexto, mas vamos imaginar uma trena, aquele equipamento que é usado, aquele instrumento que é usado para medir. E imagine uma corda que ela é marcada por metros, e a cada 1 metro, um nó. Eu queria chamar aqui 5 irmãos voluntários, por favor, rapidinho aqui na frente, 5 voluntários, rapidinho, voluntário aí, voluntário, daqui a pouco a gente chama os voluntários pelo nome. Mais 3, vamos lá, voluntário. Quem é o próximo? Ali, aí, ó, cheio de Ivan, glória a Deus. E o último, Valdemar, tá morrendo de vontade de vir, tá com a menina ali, mas vai vir do mesmo jeito. E vamos imaginar aqui, eu queria que o primeiro ficasse aqui, você primeiro, aqui. Você dá 3 passos e fica assim parado na mesma direção para lá. Aí mais um pouco, aí. Tá bom aí, tá bom. Você agora
vai a mesma distância ali na frente. Aí, a mesma coisa para vocês dois. E pode chegar um pouquinho mais para frente, Ivan, por favor. E nessa ideia, mais um pouquinho, Ivan. Eu daqui estou mais ou menos isso. E essa ideia de esperar não é a ideia de ficar parado aguardando enquanto Deus se move. Não estou dizendo também que é você se mover enquanto não deve, mas é a ideia de você ter a sabedoria de medir as fases da sua vida e saber que em cada fase Deus está se movendo, mas que cada fase é diferente uma da outra. E a ideia de esperar é como uma corda de nós, que a cada metro tem um nó, a cada metro um nó. E o intervalo entre esses nós são as fases. E nós precisamos entender, para realizarmos boas transições na nossa vida, que a vida ela não é linear, que a gente vai andando e vivendo, e vivendo, e vivendo, e vivendo, e vivendo, e vivendo. Não, a vida ela é cheia de fases diferentes. E aí, é disso que a Bíblia está falando, sobre você saber se mover e medir cada fase da sua vida. Que é isso? Aqui está. Eu estou aqui nessa primeira fase, nesse primeiro intervalo, e eu vou caminhando, e essa fase é de um jeito. Eu não sei que fase é essa, às vezes é uma fase muito boa, às vezes é uma fase muito ruim. Mas qual é a convicção que eu tenho? O que é esperar? É saber que essa fase, ela tem um fim, e ela se encerra. E quando ela se encerra, eu encerro essa fase na minha vida para iniciar um novo momento. Esperar isso é saber encerrar as fases e transicionar para o próximo momento da vida, com sabedoria. E aí a gente imagina as pessoas que viveram transições como José, por exemplo, que viveu tantas transições na vida. Imagine a vida de José nessa escala aqui dessa corda. Primeira fase, cheio de alegria e de sonho, contando sonhos para os irmãos, fase boa. Aí de repente vem a fase ruim, jogado no buraco, vendido para o Egito. O que mais? Um bocado de coisa ruim, traído, a sua confiança na casa de Potifar, injustiçado, que fase ruim. Mas José aprendeu que as fases iniciam e as fases encerram. Aí você vai perceber que um dia José está jogado lá na prisão, e por acaso não, Deus já movendo o seu plano para a vida de José, ele é colocado na presença de Faraó. A Bíblia diz que quando ele vai para a presença de Faraó, ele se prepara com novas vestes, ele se prepara com novas roupas, e ele muda completamente o seu visual, tudo porque José entende, eu estou na fase ruim, mas eu estou chegando no próximo nó, e essa fase está encerrando. E eu vou inaugurar uma nova fase na minha vida. Aí o sonho de Faraó fala sobre 7 anos de vacas magras, 7 anos de vacas gordas, e uma história confusa. E logo José tem o discernimento. Qual é o discernimento? 7 anos de fartura, seguido de 7 anos de escassez. Olha só as palavras de Moisés, tomando forma naquilo que José se propõe para fazer, e o discernimento que ele tem do sonho de Faraó. Ele diz: nós teremos uma fase de fartura, seguida de uma fase de escassez. O quê? Uma fase de fartura, seguida de uma fase de escassez. E o que é que ele diz? Nos 7 anos de fartura, nós vamos nos comportar da seguinte forma: nós vamos pegar de tudo o que colhermos, e a gente vai separar uma parte, colocar e guardar, para que quando cheguem os 7 anos de escassez, nós estejamos preparados para suportar e para passar bem por essa fase. A sabedoria de esperar está em você saber discernir como você pensa, como você fala e como você age em cada fase. Porque cada uma dessas fases exige uma mentalidade, existe uma forma de falar e exige uma forma de agir. E José entendia sobre isso.
É tanto que, quando o faraó coloca ele para ser aquele que iria coordenar e governar sobre todo esse processo desses 14 anos e o mais que viria pela frente, ele tem uma forma de pensar, uma forma de falar e uma forma de agir para cada uma dessas fases. Ei, eu quero alertar você aqui nessa noite que esse ano é um ano que você vai viver transições, mas você precisa entender que para cada transição, uma forma de pensar, uma forma de falar, uma forma de agir para cada fase. Nós não fomos chamados para termos o mesmo comportamento, a mesma palavra, o mesmo pensamento em todos os momentos da nossa vida. Nós somos chamados para mudarmos. Não estou dizendo que você vai ser um camaleão, que vai, para cada situação, ocasião, uma forma diferente, não é isso, mas é a sabedoria de saber, como José, se mover em cada fase. Ter a palavra certa para cada fase, entendendo que nós precisamos mudar, como o apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, agia como menino, mas agora eu cheguei a ser homem, eu estou numa nova fase. E eu preciso ter novas atitudes, eu preciso falar diferente, eu preciso pensar diferente, porque eu estou numa outra fase da vida. Amém? Amém? É lindo ver, como é o nome dela? Elis. Tem quantos anos? Eu acho lindo ver Elis chupando dedo com 3 anos. Eu acho lindo, com 3 anos chupando dedo. É a coisa mais linda do mundo aqui, ó. É a coisa mais fofa, dá vontade de pegar, apertar, pegar a bochecha assim, apertar. Só que, imagine só, vamos olhar aqui, pegar outra pessoa. Imagine só, Regi. Com quantos anos, Regi? 43 anos. Imagine Regi chupando bico aqui. Que coisa ridícula que ia ser. No culto aqui, chupando bico, dedo. É feio, por quê? Porque para cada fase é uma realidade diferente, é um comportamento diferente, é uma forma de pensar e de agir diferente. E é sobre isso que José, era sobre isso que José entendia e se movia nas suas fases. O que? Nós temos 7 anos de fartura. Tem gente que nesse ano vai viver um tempo de fartura. Amém? Vou repetir, tem gente que nesse ano vai viver um tempo de fartura. Só que, no tempo, na fase de fartura, você precisa ter a mentalidade correta. Porque o tempo de fartura, ele não é infinito, ele é uma fase. Não estou dizendo que você não vai ser próximo, vai ser abençoado, vai, amém, vai ser. Mas eu estou dizendo que o que você está vivendo agora é uma fase, porque a sua vida não é infinita da mesma forma. E aí José, tendo sabedoria, ele começa a guardar, porque ele sabe que viriam tempos de aflição. Viriam tempos de escassez. Então, você que está num tempo de fartura, deixa eu já liberar uma palavra para você. Se prepare para o tempo de escassez. Se prepare para o tempo da aflição. Se prepare, saiba ter o comportamento certo para que quando chegar no tempo da escassez, você tenha tido tanta sabedoria que você vai navegar com tranquilidade no tempo da escassez. Encerra-se os primeiros 7 anos e José entra na segunda fase de 7 anos. Todo o mundo está tomado pela escassez, mas José tinha o suficiente para o Egito. José tinha o suficiente para dar, para emprestar, para vender. Por quê? Porque a sabedoria de saber esperar, de saber medir cada fase, de saber passar pelas transições, fez ele passar pelo tempo difícil com tranquilidade. E eu quero já dizer para você que assim como vai haver fartura, assim como vai haver alegria, vai vir também tempos de aflição. Vai vir tempo de aflição, mas aquele que souber viver as transições com sabedoria, vai passar pelo tempo da aflição, da escassez, dizendo: eu não estou sentindo nada, não me afetou, não me derrubou, sei lá, eu continuo vivendo bem.
eu continuo com tranquilidade, porque eu soube passar bem pelas transições. Amém? Podem sentar, obrigado a vocês, voluntários. Eu soube passar com tranquilidade pelas aflições. Dá um aplauso para esses irmãos aí, enquanto eu chego cá em cima. Amém? Então, Moisés está falando sobre isso. E é você saber medir, para quê? Para não morrer no meio do caminho, para não se desesperar, para saber que cada fase tem um início e cada fase tem um fim. Você chegou hoje nesse culto com uma aflição grande, vivendo uma fase de aflição. Hoje eu quero que você saia daqui com a expectativa. Eu estou caminhando nesse intervalo, nessa fase, mas eu sei que tem um fim. Eu sei que se encerra logo ali. Amém? E eu sei que vem uma fase melhor, vem um tempo melhor, e Deus preparou o melhor para a minha vida, e eu vou viver as transições com sabedoria. E eu vou viver cada fase sabendo que o Senhor preparou o melhor, e Ele me deu sabedoria para caminhar e dar cada passo, e dar cada passo com sabedoria. E Moisés continua falando sobre isso, e ele ensina alguns princípios para nós transicionarmos a nossa vida em cada fase, para nós termos a sabedoria. E ele começa dizendo assim: volta-te para nós, Senhor, até quando? Moisés está falando sobre que na transição nós precisamos ter o favor de Deus sobre a nossa vida. Nas transições nós precisamos buscar o favor de Deus sobre nós. Ele diz: volta-te para nós, Senhor, porque naquela época, naquela ocasião, era assim, muito visível quando o favor de Deus estava sobre alguém ou não, quando vencia ou não uma batalha, quando vencia ou não um tempo difícil. Para vivermos as transições com sabedoria, nós precisamos buscar o favor de Deus sobre nós. Não existe nada melhor do que ter o favor de Deus sobre a sua vida. Porque quando nós caminhamos sem necessariamente dizer: Senhor, volta-te para nós, nós queremos caminhar no caminho favorável. Quem aqui sabe nadar? Quem aqui sabe nadar? Tem poucos, hein? Se for contar com o irmão aqui para salvar a sua vida, você está acabado, meu irmão. Acabou a fase, acabou, não tem volta. Quem aqui sabe nadar bem? Não, nado bem, pastor. Sou bom. Irmão Carlos ali. Quem aqui já nadou contra a correnteza? Contra a correnteza. É mais difícil, não é? Já nadou num rio contra a correnteza? Você faz força, bate o braço, vai, só que você está nadando contra a força do rio, contra a força do mar, e você se esforça mais. Mas quem aqui já nadou a favor da correnteza? Quem aqui já nadou a favor da correnteza? Você dá uma abraçada, parece que você avança 10 metros, não é assim? Ter o favor de Deus sobre a sua vida é como nadar a favor da correnteza. Sabe, tem muita coisa que você faz no esforço, que você faz, sabe, porque você é guerreiro. Olha aí para o irmão que está do seu lado, você está do lado de um guerreiro, meu irmão. Você não tem noção das batalhas, das lutas, do que essa pessoa já fez para chegar onde chegou. Você foi guerreiro, só que ter o favor de Deus sobre a sua vida é como nadar a favor da correnteza. Sabe, quando Paulo diz assim: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe, é você saber que você está caminhando e a sua vida é bom demais. Tem uma canção que diz assim: qual é o pensamento que se tem quando você sabe que tudo coopera para o seu bem, que tudo está caminhando para o lugar e que você está alinhado ao propósito que Deus tem para você. Ter o favor de Deus sobre a sua vida é você ter a convicção que as suas decisões estão alinhadas às decisões que Deus quer que você tome nesse tempo, nessa fase. É saber que você não está preso em fases passadas da sua vida. Porque tem muitas pessoas que, por falta de sabedoria, a fase já passou, já tem 7 anos, mas você ainda está preso lá.
Você ainda está com a sua mente lá, com o seu coração lá, as suas emoções, sabe? De diversas formas isso acontece. Você está preso lá num trabalho que já passou, você está preso lá num relacionamento que já passou, você está preso lá numa ocasião que aconteceu e já passou. Viver debaixo do favor de Deus é você saber encerrar as fases que passaram e decidir que agora, nessa fase que você tem diante de você, todas as suas decisões, todos os seus movimentos vão ser na direção da vontade que Deus tem para você. Porque para cada fase temos desafios e decisões a tomar. E viver sob o favor de Deus é você decidir que é você se posicionar, que todas as suas decisões vão estar alinhadas ao plano que Deus tem para você nessa fase. Amém? Viver sob o favor de Deus é você aprender a viver e saber que você está sendo não apenas aquele que faz a força, mas você está sendo impulsionado para um grande propósito, e eu creio que você vai ser impulsionado nessa fase que você está vivendo, e o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Moisés fala de uma segunda coisa, ele fala assim: farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Não apenas ter a consciência do favor de Deus sobre a sua vida, mas também tomar a decisão do que vai alimentar a sua mente, do que vai alimentar o seu coração. Ele disse: farta-nos com a tua benignidade. Nós podemos nos alimentar de muitas coisas, e como nos alimentamos, assim é que nós somos. Hoje eu estava tomando uma regulagem depois do almoço. Lá ele olhou para mim e falou: porque depois você parou da academia. Não parei não, foi só porque eu fiquei doente, parei um tempo, foi um intervalo. Aí agora você está comendo de qualquer jeito. E tal, falando lá, dando a regulagem. Aí, deixa eu te falar, eu emagreci quando eu fiquei doente, mas já peguei um bocado de quilo. Por quê? Porque é como eu estou me alimentando. Vai mudar em nome de Jesus, vamos ver transição. Como nós nos alimentamos, é assim que nós vamos ser. E Moisés está falando sobre isso, sobre do que nós alimentamos a nossa mente, o nosso coração. Ele disse: eu quero me fartar, eu quero me alimentar da bondade de Deus, da benignidade, da bondade do Senhor. Eu não quero me alimentar das coisas que eu estou vendo aqui. Eu não quero me alimentar das conversas que estão chegando toda hora na minha tenda. Eu quero me alimentar da bondade e da convicção das promessas que Ele tem para a minha vida. A próxima fase que você vai viver é necessariamente determinada por aquilo que você se alimenta. E agora não estou falando do alimento físico, mas do que você se alimenta, no que você ouve, no que chega até você. Tem gente que vive pesado, carregado, porque se enche de conversas, de palavras que você recebe aqui e ali, aqui dentro do culto. Nesse momento você está sendo alimentado pela bondade do Senhor através da palavra. Mas tem gente que sai do culto, aí começa a conversar com um e com o outro, e enche a mente de coisas que não fazem parte da bondade nem das promessas do Senhor para a sua vida. Se permite se alimentar por palavras mesquinhas, se permite se alimentar por qualquer coisa, a primeira coisa que falam você acredita. Moisés disse: eu tenho uma convicção, eu vou me alimentar da bondade do Senhor. Eu não vou me alimentar das palavras que eu escuto do povo que chega até mim toda hora reclamar. Eu não vou me alimentar da perspectiva que eu tenho, quando eu olho para frente, eu enxergo tanta impossibilidade. Não é disso que eu vou alimentar a minha mente. Eu vou me alimentar da promessa que um dia Ele me fez. Eu vou me alimentar da experiência que eu tive um dia, quando eu estava lá cuidando do rebanho do meu sogro, naquele lugar deserto, e o Senhor apareceu para mim. É disso que eu vou alimentar o meu coração. Eu vou me alimentar daquilo que me traz esperança, daquilo que me impulsiona a viver as promessas.
Do que você tem se alimentado? Quais as palavras, quais as mesas que você tem sentado? Para viver esse conselho de Moisés e ter uma boa transição, você precisa decidir que tem algumas mesas que você não vai mais sentar. Que tem algumas pessoas com as quais você não vai mais se permitir conversar. Porque essas pessoas não alimentam a bondade do Senhor no seu coração. E hoje você vai sair daqui com essa decisão: eu vou alimentar e me fartar da bondade do Senhor todos os dias da minha vida. E a Bíblia diz, Moisés disse: isso é para que eu me alegre todos os dias. Então tem gente aqui que está triste, magoado, ressentido. Sabe por quê? Porque você está se alimentando não da bondade do Senhor, mas de outras coisas. Mas hoje você vai se fartar da bondade do Senhor, e a alegria dele vai encher o seu coração, e vai encher a sua mente, em nome de Jesus. Ele continua no versículo 15 dizendo: alegra-nos pelos dias em que nos afligistes, e pelos anos em que vimos o mal. Que é isso? Você tem que ser muito treinado na sua mente para conseguir viver essa realidade. Ele disse: alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Do que Moisés está falando? Ele está falando aquilo que um dia foi o mal na minha vida, aquilo que numa fase foi o mal na minha vida. Nessa nova fase, não precisa continuar sendo mal. Eu consigo me alegrar pelos dias difíceis. Eu consigo me alegrar pelos dias difíceis. Só é possível se alegrar pelos dias difíceis, pelos dias de aflição, quando você já encerrou uma fase e você está vivendo um outro momento da sua vida. Quando você faz a transição e você não está mais naquele momento de dor, você está numa nova fase, e aí você olha para trás e a aflição se transforma em testemunho. E é disso que ele está falando. E eu creio, a sua aflição vai se transformar em testemunho. A sua dor que passou de uma fase passada, ela vai se transformar em testemunho, e você vai se lembrar com alegria. Os seus dias difíceis não são para você carregar com uma memória de dor, com uma memória de tristeza. Sabe aquela lembrança que você tem, que toda vez que você resgata, você se abate, se entristece. Princípio para viver transição: você precisa trabalhar a sua vida para que os dias de dor se transformem em testemunho. Com isso, você precisa encerrar fases e dores que ainda perturbam você, dores que ainda incomodam você, lembranças que ainda entristecem você. Elas precisam ser encerradas nas fases que passaram, e você decidir que você vai viver coisas novas nesse tempo, que a lembrança de dor vai se transformar em testemunho, que a lembrança de aflição vai se transformar em testemunho de alegria, de reconhecer: eu passei pela aflição, mas hoje eu posso me alegrar no Senhor, hoje eu posso me alegrar. E essa memória não é que eu não lembro o que foi uma aflição, é que a aflição, ela já não dói mais no meu coração. A aflição não dói mais na minha memória. A minha memória é uma memória de alegria, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Quem aqui tem memórias de dor do seu passado? Com sinceridade, levanta a mão aí. Quem aqui lembra de coisas, de aflições que você viveu, de dores que você passou? Quantas eu já passei, quantas nós já passamos, dores, desafios assim, que a gente pensava: isso não vai encerrar não. Só que, quando encerra, aprende a transição. Sabe, Davi, aflito, porque a história da criança, está vivo mas não está, errei mas o quê, e o arrependimento, e está triste. Quando encerrou o assunto, virou a chave. Ei, vamos continuar a vida.
Isso que nós precisamos aprender sobre transição. A dor, você precisa viver, você precisa passar. A aflição, você precisa passar. Só que quando se encerra, encerre. Amém? Quando passa o prazo da validade da aflição, encerra esse assunto, levanta do chão, sacode a poeira e segue para entender que a próxima fase é de testemunho no nome de Jesus. E eu creio que a sua vida vai ser repleta de fases de testemunho para se alegrar pelo Deus que faz milagres na sua vida. Nós precisamos viver cada fase e saber aproveitar. A fase de dor, ela vai trazer lições para que você não erre na fase de alegria, na fase de bênção, na fase de prosperidade. E cada fase é para a gente aprender a viver. Tem muitas pessoas que estão vivendo em função de um futuro que vai chegar. Quem conhece alguém que está vivendo em função de um futuro, de um grande dia que vai chegar? Daquele dia que você vai postar lá no Instagram, vai colocar lá no seu status, o grande dia da minha vida. Tem gente que vive em função de um dia, só que a vida ela é feita de muitos dias que você precisa viver e que você precisa aproveitar, porque as fases não voltam. Eu tenho hoje meu filho com 8 anos e eu tenho que absorver o máximo dessa fase. Ele quer estar comigo em todo o canto. Nesse instante a gente chegou na igreja, eu fui para ali, depois fui para cá, em todo lugar que ele ia, ele queria estar atrás de mim. E é assim em casa, é assim para onde a gente sai, ele quer estar perto da gente o tempo todo. Só que 8 anos, daqui a uns dias ele já está um mini adolescente, daqui a uns dias vira adolescente. Aí, que queria estar o tempo todo com o pai, queria ter tempo... Quem é que é pai de adolescente? Quem é que é pai de uma adolescente que não quer mais andar com você? Aí daqui a pouco fica até com vergonha se você aparecer no meio dos colegas. Ô, coroa, sai daí. Com vergonha. Se ele fizesse comigo, ele cai no couro. Então nós precisamos aprender a desfrutar. O dia da aflição não é apenas um dia para você correr e esquecer. O dia da aflição é um dia para você viver, para você superar, para você se levantar, para você encerrar e para você entrar numa nova fase. E hoje eu quero declarar sobre a sua vida que você vai viver com sabedoria a cada fase e você vai viver as transições de forma correta. E para cada fase você vai ter uma nova mentalidade, um novo pensamento. Você vai ter uma palavra de vida na sua boca para cada fase. E você vai ter a atitude de sabedoria em cada fase. E você vai viver as transições. E eu quero profetizar que você não vai chegar na próxima fase com assuntos encerrados da fase anterior. Você não vai chegar no próximo momento da sua vida com coisas mal resolvidas, não. Para cada fase você vai ter a bênção de viver com alegria, com sabedoria. E extraindo o máximo daquilo que Deus pode fazer nessa fase da sua vida em nome de Jesus. Amém? E Moisés vai encerrar dizendo: Senhor, apareça a tua obra. Confirma sobre nós a tua obra. E aqui a gente vai partindo para o fim dessa palavra. Porque antes de todas as fases que você viveu desde que você nasceu, a Bíblia diz que antes que você estivesse formado no ventre, o Senhor chamou pelo seu nome. Antes que você estivesse formado, os seus dias estivessem formados, o Senhor já tinha escrito os seus dias no seu livro. Porque Ele tem um propósito, Ele tem uma obra para realizar em você e através de você. E Moisés diz: Senhor, apareça a tua obra. Quando você sabe viver as transições com sabedoria,
a obra que Deus tem para a sua vida, ela se manifesta. Sabe por quê? A obra que Deus tem para a sua vida não é algo que vai acontecer, é algo que Deus já colocou em você e que vai ser revelado, porque as transições vão trazendo o amadurecimento para o tempo perfeito. Para o tempo perfeito em que o Senhor faz manifestar a obra, para que o Senhor faz manifestar a estatura de varão perfeito, para o tempo em que Deus vai fazer o grande dia chegar na sua vida. E Moisés fala de duas coisas: primeiro, a glória do Senhor vai estar sobre nós, e segundo, o Senhor vai confirmar a obra dele na nossa vida. E eu creio que você vai viver as transições da sua vida com sabedoria, tomando as decisões certas, tendo a mentalidade certa, a palavra de vida certa na sua boca, tendo as atitudes certas. E você vai viver a transição com a glória do Senhor resplandecendo sobre você e o Senhor confirmando a obra das suas mãos. Assim Moisés encerra esse salmo, essa oração, dizendo: o Senhor vai fazer resplandecer a sua glória sobre nós, e o Senhor vai confirmar a obra das nossas mãos. E hoje eu quero profetizar sobre a sua vida, que nesse ano de transição, o Senhor vai manifestar a sua glória sobre a sua vida, e o Senhor vai confirmar a obra das suas mãos. Hoje eu quero te convidar para não ficar preso em fases passadas, para não ficar preso em situações que já aconteceram, mas para hoje você transicionar a sua mente, o seu coração para o novo. Porque toda vez que nós encontramos Jesus, lá em Apocalipse, quando parece que tudo acabou, Jesus aparece e diz: eis que faço novas todas as coisas. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo, mas essa palavra, ela é definitiva de Jesus para você. Eis que façam novas todas as coisas. Eu não sei os assuntos mal resolvidos da sua vida, as coisas que não aconteceram, as transições que não aconteceram da forma certa, mas hoje eu quero declarar: o Senhor faz novas todas as coisas na sua vida, e a glória dele vai ser sobre você, e a obra dele vai ser confirmada no seu coração, na sua vida, em nome de Jesus. Se você crê nisso, eu queria que você começasse a ficar de pé aí no seu lugar. Amém? Não tenha medo das transições. No momento de transição, a gente pensa: poxa, mas eu estava vivendo toda uma fase desse jeito, estava vivendo toda uma vida desse jeito. Mas as transições são para você alcançar um nível maior de glória e a confirmação da obra do Senhor sobre a sua vida. E eu creio que você vai viver uma fase nova de graça, de favor de Deus, uma fase nova de sabedoria do Senhor, uma fase nova que a glória do Senhor vai estar sobre o seu rosto e o Senhor vai confirmar a obra das suas mãos. Feche os seus olhos, coloca a mão no seu coração e comece a pedir para Deus que Ele te dê sabedoria para viver transições na sua vida.